Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Meire Web, aqui do Instagram Meire na Web, e eu venho nessa noite de quarta-feira, dia 7 de dezembro, fazer um convite para você que me acompanha, que está me assistindo, sempre acompanha minhas lives. Então eu gostaria de convidar a todos vocês, pedir também para que vocês possam avisar os amigos. Hoje nós vamos falar sobre turismo. É uma cidade maravilhosa, muito conhecida dos brasileiros, muito famosa, porque tem muitas atrações turísticas e especialmente eu escolhi para fazer essa semana de dezembro, porque existe uma ocasião especial que acontece todo ano nesse período das festas de final de ano. E eu hoje resolvi trazer um convidado muito especial, guia de turismo, para falar sobre essa cidade. Hoje, a nossa live de hoje é sobre Gramado, no Rio Grande do Sul. Então, para quem já conhece ou quem deseja conhecer, venham assistir essa live que nós vamos bater um papo sensacional, um papo bastante divertido e com muitas informações. Desde já, eu, Meire, aqui de Atlanta, no estado da Geórgia, agradeço a todos vocês que estão aqui participando dessa live, que estão entrando aqui comigo. Sejam bem-vindos. Eu aqui em Atlanta, 6 horas da tarde, aliás, 7 horas da noite, e vocês aí no Brasil, 9 horas da noite. Nós estamos com 2 horas de diferença e eu tenho o prazer de hoje falar para vocês desse roteiro maravilhoso que é a cidade de Gramado. Sejam todos bem-vindos. Gramado é uma daquelas cidades encantadoras, cheia de charme, e em um breve passeio pela cidade você se apaixona por suas ruas floridas, pelo povo acolhedor e pela arquitetura europeia. Arquitetura de inspiração bávara, que enche os olhos, como o romantismo das fachadas, os jardins de hortênsias e a bela natureza com que a cidade se apresenta aos turistas. Os sotaques e as músicas de tradição alemã, italiana e portuguesa fazem você entrar num clima de uma Europa bem brasileira. Então, sejam bem-vindos aqui a essa live. Hoje nós vamos falar sobre a cidade de Gramado. Bom, o nosso convidado de hoje é o guia Sidney Schroeder. Ele é guia de turismo há quase 25 anos, especializado em roteiros nacional, América do Sul, América Latina, Europa com destaque no turismo religioso, Caminhos Marianos e Itália, Caminhos de São Paulo na Grécia e Turquia, além da Terra Santa, Palestina e Israel. Mas hoje ele vai falar aqui com a gente sobre a cidade de Gramado e se a gente tiver um pouquinho de tempo também, a gente inclui um pouco Canela, porque tá ali tudo pertinho, Serra Gaúcha, e a gente faz uma breve explicação, ele vai dar uma breve explicação dos roteiros, dos atrativos turísticos. Lembrando que o nosso amigo guia, Sidney Schroeder, é registrado na Cadastro Ministério do Turismo e certificado pela FEVALE. Então agora eu já vou convidá-lo para se fazer aqui presente e vocês aproveitam aí, pessoal, e convidem os amigos, tá? Chama todo mundo para vir aqui no Meire na Web assistir a nossa live de hoje. Sidney, eu já vou te fazer o convite, tá? Eu vou enviar aqui para você o nosso convite, parte aqui da nossa live. Pronto, vamos aguardar. Oi, tudo bom? Oi, deixa eu me ajeitar aqui agora. Sim, a gente só dá uma... Tá perfeito. Sidney, tudo bom? Tudo bem, direto do aeroporto, né? Então, é isso que eu ia te falar. Olha, eu quero muito te agradecer a tua presença, a tua agenda bem corrida, e nessa época do ano você deve estar cheio de muitos compromissos de trabalho, mas desde já eu agradeço por você vir aqui nessa noite de quarta-feira, aí no Brasil, 9 horas da noite, aqui para mim em Atlanta, 7 horas da noite, a gente tem 2 horas de diferença com o horário de Brasília, mas boa noite para todo mundo que está entrando aqui, mas é um imenso prazer, tá?
E eu sei que você está aí no aeroporto, mas arrumou um lugar tranquilo, vai dar para a gente conversar, falar sobre a cidade de Gramado, que eu estou apaixonada por tudo que eu li a respeito da cidade. Então vamos lá. Tá tudo bem aí? Como é que tá o clima por aí? Calor, calor, 32 graus hoje fez aqui na capital Porto Alegre. Bom, primeiramente agradeço o convite, eu sou o Sidney, né? Como já disseste, eu moro nesse pedacinho que todos gostariam de morar, mas eu moro do lado de Gramado, em Canela, mas as duas estão São grudadas, né? perto, Gramado né? é uma igreja da outra, as igrejas principais, Nossa Senhora de Lourdes e São Pedro de Gramado, estão a apenas 7 quilômetros. Eu moro a 5 quilômetros apenas de Gramado. Então, em Porto Alegre, fica a 120 quilômetros de Gramado. Então, aonde chegam boa parte dos nossos turistas, os que usam a malha aérea, né? Ou também pode usar o aeroporto de Caxias do Sul, que dá praticamente, são 70 quilômetros, mas em tempo são 2 horas. Porque Caxias, a Gramado tem muito mais serra do que de Porto Alegre para Gramado, que a serra seria de 18 quilômetros apenas, né? Então hoje fez 32 graus aqui em Porto Alegre, está um calor. Em Gramado também chegou já 25, 26. Mas é época, né? O pessoal acha que somos Que pinguim, que é o ano inteiro. delícia! Que delícia, porque aqui tá frio, tá, amigo? Aqui tá frio, aqui em Atlanta, tem chovido muito essa semana. Vamos trocar? Não, tá bom assim por Eu vou enquanto. aí pro Pegamos muito. calor, você vem pra cá pro frio. Tô brincando com você. Olha, mas é legal essa época, né? Porque assim, é o início de verão e época de final de ano. Então, vocês devem ter bastante turistas, bastante visitantes nessa época do ano. Então, Meire, deixa eu te colocar antes de nós iniciarmos o assunto propriamente dito. Tá, O que é Gramado? O que é Canela? O que é Serra Gaúcha, né? certo. São, de fato, o grande carro turístico a nível de Brasil. Duas cidades de interior, que somando a população das duas dá 80 mil habitantes. As duas recebem, em média, por ano, 6 milhões de turistas. Sabe o que é isso? De 80 mil habitantes, ser anfitriã de 6 milhões de turistas. As duas cidades são cidades jovens, 60, 70 anos cada uma. Ela é 10 anos mais velha que Gramado, mas elas têm um destaque. A nível de Brasil, Gramado e Canela estão em segundo lugar como destino turístico, ficando apenas atrás, não dá nem para comparar, né, com o Rio de Janeiro. Dentro da América do Sul, Gramado e Canela está em quarto lugar. Primeiro é Cusco, no Peru, Buenos Aires, na Argentina, Rio de Janeiro, Gramado e Canela, e quinto nós temos Cartagena, que fica na Colômbia. Então é uma grande alegria dentro de um estado do Rio Grande do Sul, que hoje tem 497 municípios, uma população de 11 milhões e meio, ter duas cidades tão importantes, tão procurada. Hoje você está lá na Turquia, como tu disseste, e eu digo, eu moro perto de Gramado. Ah, já tive lá. Ah, já ouvi falar. Nossa, Mas que Gramado e Canela, legal! Gramado, eu sempre digo, não é um produto, é uma grife. Gramado é uma grife, é uma referência de turismo, posso dizer sem errar e sem falsa modéstia. É uma referência de turismo para o Brasil. Uma cidade que começou com a colonização portuguesa, que era açoriana, depois vieram os alemães e italianos, que até os anos 70 não tinha uma grande identidade, mas aos poucos ela vai criando, em cima da dor e do sofrimento de algumas pessoas, que foi a questão da tuberculose, que foi Gramado um destaque para a cura ou tratamento dessas pessoas. Também tivemos antes disso grandes personalidades, como o seu Leopoldo Rosenfeld, que começa a criar Gramado neste estilo suíço-austríaco na construção, como tu bem colocaste, no estilo bávaro, no estilo normando. Depois tivemos Rock'n'Folks, que traz para Gramado nos anos 60 o quê? A Ortopé Calçados, Ortopé, Ortopé. Quem não conhece essa musiquinha, né? E vai ficar o Festival de Cinema, que vai ser a grande vitrine depois para Gramado. Mas isso nada era tão magnânimo quando surgiu o Natal Luz
no ano de 1986. Até essa época, o mês de dezembro em Gramado era um mês muito xoxo, posso bem dizer isso. Na época, os poucos hotéis que nós tínhamos até davam férias coletivas ou fechavam para manutenção, não tinham o que fazer em Gramado. Tanto que forçavam um pouco o turismo em dezembro e janeiro com a festa das hortênsias, que, diga-se de passagem, elas estão lindas esse ano, né? Então tinha a festa das hortênsias, que acumulava com o festival de cinema, que até então era no mês de janeiro. A partir de 86, nós temos um divisor de águas. Aquele simples encontro de Natal tornou-se um dos maiores eventos natalinos do mundo, e fazendo isso história para todos os países. Usando essa técnica, essa forma de encantar as pessoas, começou aqui. Hoje, no Nordeste, nós temos muitas cidades que estão fazendo o Natal de luzes, como eles chamam, como as grandes capitais, como também outros países. Sim. Inclusive, deixa eu te dar aqui um depoimento. Hoje, eu trabalho numa escola, né? E eu sempre comento com o pessoal que eu trabalho, assim, qual que vai ser o tema da minha live. E às vezes eu mostro fotos, né? Então, hoje eu comentei com algumas professoras. Aí elas falaram, nossa, isso fica no sul do Brasil? Eu falei, essa cidade fica no sul do Brasil. Aí eu disse, olha, comentei, né, sobre o desfile do Papai Noel e tal, as coisas que acontecem. Elas falaram, nossa, mas deve ser tão lindo, né, como existe em outros lugares. Eu falei, não existe nada igual. É belíssimo mesmo. Se me permite, eu vou contar um pouco essa história. Gramado é uma cidade de 35 a 37 mil habitantes. É nada. Canela, eu sempre digo, não dá para deixar uma longe da outra. Tem 45, 47 mil habitantes. São muito pequenas, certo? As duas detêm aproximadamente 150 atrativos turísticos. Ou seja, somos a Disneylândia brasileira. Se colocarmos todos os atrativos num único espaço, seríamos maior que a Disney. E não só Gramado e Canela. 30 quilômetros, temos a encantadora cidade de Nova Petrópolis, de 22 mil habitantes, que a língua falada é o alemão ainda, tudo bem, é o dialeto, o Husarek. E depois nós temos a cidade de São Francisco de Paula, que mantém ainda as raízes do gaúcho. Então são essas cidades formando a região das Hortênsias, ainda com Picada Café e com Caxias do Sul, elas vêm cantar. Mas o Natal Luz, que encanta todos e que me encantou, eu moro hoje há 17 anos e meio em Gramado, em Canela. Eu vim trabalhar no turismo, eu tinha uma outra profissão antes, e eu vi, turismo é na Serra Gaúcha. E deu a graça de eu entrar na empresa certa, no caminho certo, e modéstia à parte, hoje eu trabalho em 52 países, né? Então, Gramado e Canela é uma escola para qualquer pessoa que queira entrar neste mundo turístico. Mas o Natal Luz não começou com grandes eventos, talvez nem com grande entusiasmo, talvez, ou com grandes pretensões. Foi apenas uma procissão de velas. Qual cidade não faz isso na época do Natal, numa igreja? Uma procissão de velas, saindo de um lago, o Lago Joaquina Rita Bir, não é o Lago Negro, mas é um lago que está próximo do centro. Caminhava o quê? Mais ou menos 600, 700 metros, chegaria na frente da igreja São Pedro e lá cantariam músicas de Natal. Era esse o projeto. E esse projeto foi colocado em ação no dia 19 de dezembro de 1986. 86. Fizeram a procissão, ou melhor, pensaram fazer, porque nesse dia foi convidado o cearense Eleazar de Carvalho. Ele era regente da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, para reger uma orquestra, um coral de 500 vozes. Foram convidados os coros do nosso estado para ir a Gramado para começar esse tal de Natal Luz, que nem era esse nome, né? Só que no dia 19 de novembro, o padroeiro da cidade não gostou da ideia, que é São Pedro. Mandou uma chuva, um temporal, que literalmente tudo foi por água abaixo. Não saiu essa procissão, não saiu o que eles pretendiam. Passado essa decepção, naquela mesma noite, né, porque era de noite, estavam no ginásio poliesportivo, todo mundo com cara de nojo, com cara triste,
Eleazar Martins disse o seguinte, Eleazar de Carvalho, não podemos deixar esse sonho da cidade morrer. Voltaremos no próximo final de semana, era dia 26, com os nossos próprios recursos. Porque até então a prefeitura tinha ajudado com passagem, com alimentação. Mas voltaremos no próximo final de semana e voltaram, não todos. E ali aconteceu a primeira noite do Natal Luz. De uma frustração começou uma alegria. Mas aí o pessoal ficou animado. No ano seguinte, em 87, fizeram a mesma procissão, as mesmas coisas, só que enfeitaram a cidade de Gramado, colocando na principal avenida da cidade, que é chamada Borges de Medeiros, pinheirinhos vivos de Natal. Não existiam as bolinhas de Natal que nós temos hoje. Existiam fitas coloridas, faziam tops e enfeitavam as árvores. E assim vai dar lugar a um evento que acontece todos os anos desde então, o Tannenbaumfest, a festa do Pinheiro de Natal. E esse evento acontece todos os anos, que é no início do Natal Luz, lá em novembro, mas hoje quem patrocina essas árvores são os lojistas. E o melhor que enfeita é premiado. Eu quero dar as boas-vindas aqui ao professor Jonei, então, tem de Gramado. bastante gente entrando aqui, olha, cumprimentando você, tá? O professor Jonei é um grande historiador de Gramado. Para mim, eu tenho reverência, inclino a minha cabeça a ele. Obrigada, pelo professor, conhecimento que ele por tem. estar aqui presente aqui na live, tá? Um prazer recebê-lo aqui. Esse evento foi crescendo, até que em 91 o evento saiu do Largo da Igreja São Pedro e ficou definitivamente no Lago Joaquina Rita Bier. Colocavam balsas, quem tem experiências era o cearense, né, o Eleazar, botava sobre essas balsas pianistas, depois teve outros anos que veio o Roberto Carlos, depois veio o Padre Zezinho, e assim foi. Até que houve um outro divisor de águas do Natal Luz, o ano de 2001, quando o senhor Luciano Pessim, que é o grande mentor deste Natal Luz, juntamente com o padre Eloy Sandi, que por muitos anos serviu a Igreja São Pedro na parte da religião, trouxeram, o seu Luciano trouxe para o Brasil os seus filhos que trabalhavam na Disney. E trouxeram, então, a tecnologia conhecida e aplicaram nesse Natal, né? E aí deram o nome de Natal Luz. No lugar daquelas balsas que tinham pianistas, colocaram sopranos, mezzo-sopranos, colocaram tenores, que começaram a cantar o Natal em 6 grandes atos, como se fosse uma grande ópera. E esse enredo foi a criação do mundo, trevas e pecados, súplica pelo Salvador, anunciação, nascimento e epifania. Com um jogo de pirotécnico, de fogos de artifício, todo ele de uma forma como a Disney sabe fazer, é como aquele espetáculo que tem das águas na Disney, né? E a partir disso, colocaram também coral e foram colocando mais atrações para a festa ficar cada vez mais bonita. E esse show chamava-se Nativitatem. Mas só um pouquinho, Meire. Só que no ano 2000 também era necessário que a cidade tivesse as pessoas 2 noites para pernoitar em Gramado, por causa da hotelaria. E neste mesmo ano de 2001, Joãozinho 30 foi contratado que é o carnavalesco maranhense, mas que fez fama no Rio de Janeiro, para fazer o quê? O grande desfile de Natal. Uma noite seria o Nativitatem, que é o show do lago, e outra noite seria o grande desfile. O grande desfile, Joãozinho 30, mas eu não sei fazer isso. Como tu não sabe? Tu é um mago, né? No lugar de colocar mulatas, tu coloca o quê? Tu coloca anjos, serafins, querubins. No lugar de samba enredo, música de Natal. Os carros alegóricos, tu começa com o presépio e chega com o Papai Noel. E assim foi. 2002. Precisava enfeitar a cidade de Gramado. Não tinha dinheiro. O que vão trazer? A garrafa PET. Gramado usa o lixo como decoração. E ó, Meire, nessa época eu me lembro que eu tinha que encostar na decoração para ver se não era cristal de verdade. De tão perfeita que era a decoração. E isso foi. E assim vai. Cada ano vai aumentando. 2007 surgiu a Fantástica Fábrica e foi, que hoje é o maior evento natalino do mundo, que traz 2,5 milhões de turistas a esta cidade. Maravilha. O que eu ia te perguntar
com relação, porque o Natal Luz, ele não acontece só em dezembro, né? Vocês começam a fazer no mês de outubro? É quanto tempo que 28. dura? Começou esse ano dia 28 de outubro e vai até dia 30 de janeiro. São 3 meses e traz Certo. aproximadamente 840 atrações. Esses shows, Grande Desfile, Natividade, Fantástica Fábrica de Natal, acontece toda semana. Um acontece na segunda, outro na terça, na quarta, depois repete, quinta, sexta e sábado. Ou seja, todas as noites tem atividade. Não somente pagas, tem muitas atividades, muitos shows também gratuitos. Na Rua Coberta, que é uma rua de Gramado, uma rua simples, 100 metros apenas, eles fazem um show chamado Árvore Cantante. É uma árvore que tem aproximadamente uns 80 pinheirinhos. Em dado momento gira essa árvore e aparecem cantores gospel cantando músicas de Natal. E assim a cidade toda vai se envolvendo. São mais de 5 milhões de micro lâmpadas que enfeitam a cidade de Gramado. Mas a cidade de Gramado não está sozinha. A cidade de Canela, como eu disse, está a 7 quilômetros, Sim. tem a Fábrica dos Sonhos. Que nós temos uma igreja em Canela que é uma das 7 maravilhas do Brasil em arquitetura, junto com o Cristo Redentor, o Teatro de Manaus, entre outros. Ela tem um show diariamente, às 20 e às 21 horas, onde tem um show de som e luz, com slides na igreja, e o Papai Noel desce de rapel, todas as noites, de final de outubro, novembro, dezembro e janeiro. E fora esse período de Natal, na igreja de Canela, acontece o show Vida o ano inteiro, aí às 20h30 e 21h30. É um show que envolve todo mundo na espiritualidade daí. Nossa, interessante. Além de tudo, né? Tem até uma pessoa Até aqui comentando, olha, e geram empregos para a a população. Letícia colocou fato. Ela também tem apartamentos do Airbnb em Gramado e está sempre cheio. Eu também tenho pousada, né? Então, nesse período de Natal Luz, ganha o pipoqueiro ao dono da hotelaria. Ganha todo mundo. A cidade Falta mão toda de se obra. envolve, né? Toda se envolve. Ah, como eu estava dizendo, o Natal Luz não começou de cima para baixo. Foi a comunidade participando, levando a procissãozinha de vela, fazendo os topinhos, depois arrecadando as garrafas PET. Tudo isso é a comunidade. Tanto que todos os personagens que desfilam, que faz qualquer apresentação, até mesmo aquele que entrega as velas no dia dos shows, eles são pagos. Não existe voluntarismo. É 3 meses de Tá. compromisso. Não só 3 meses. Além dos 3 meses de apresentação, tem os 2, 3 meses antes de ensaio, de preparação, de tudo Sim. isso. Então, é que nem uma escola de samba do Rio de Janeiro. Não é somente aquela noite, 2 noites. É o ano inteiro que as escolas trabalham para que aquele feito aconteça. E Gramado é a mesma coisa. Mas Gramado é uma cidade que eu chamo que é um grande parque de diversão. Já dizia Luciano Pessim que quando nós entramos pelos pórticos da cidade, um em estilo normando e outro em estilo bávaro, tu estás entrando num grande parque de diversão. Então, você se encanta. São 150 atrativos turísticos. Obviamente, muita coisa paga, tem coisa gratuita, Sim. tem para todos os tipos. Gramado é o segundo destino mais caro do Brasil para se passear. Sabemos disso, depois de Fernando de Noronha. Mas é uma cidade que não tem semáforos, incrivelmente. Então, os carros se batem, não. Tem as rotundas, rótulas, não sei como é chamado, né? Tem as faixas de pedestre que educadamente os carros param para as pessoas passarem. Então, é uma cidade que vive o turismo, ela vive essa experiência. E imagina isso como foi na pandemia, né? Sem ter o turismo. Então, agora nós estamos trabalhando em dobro, Sim, 3 vezes, sim, claro, né? para buscar Ainda bem que contar as está para pessoas. trás, né? Ficou para trás e as pessoas estão assim se recuperando, né? Porque demorou um pouco para a gente conseguir acertar essa recuperação. Então, o Natal Luz, então, vamos dizer assim, é o grande espetáculo da cidade. Mas eu sei que tem outras coisas também que acontecem no verão, né? As pessoas visitam muito no verão também.
Como o Natal Luz vai até final de janeiro, então tem muitas pessoas que vêm. É por causa do custo. Dezembro, muitas vezes, é um pouquinho mais elevado o preço das passagens, da hotelaria. Então, janeiro, as pessoas, por mais que o Natal termine dia 25 de dezembro, mas Gramado mantém um espírito até o final de janeiro. Então, nós conseguimos segurar um pouco o pessoal, o turista, né? Em fevereiro já é um mês que é o mais tranquilo, é o mês de baixa. Mas, por outro lado, as cidades circunvizinhas estão em todo vapor, porque nós estamos a 130 quilômetros de Bento Gonçalves, estamos a 70 quilômetros de Caxias do Sul, e também nós temos vinícolas em Gramado e Canela, onde tem a festa da vindima, a colheita da uva, a pisa da uva. Então tem todo esse universo. Mal termina esse mês de fevereiro, o ciclo da uva, nós temos o quê? A Páscoa. E Gramado é polo de chocolate caseiro do Brasil. Nós temos até determinação de origem disso, né? Conquistaram esse selo. Então tem toda a programação. Você imagina a cidade de Gramado, você caminhando com coelhos de pelúcia de 2 metros de altura, enfeitando a cidade? Gramado e Canela tem isso. E aí, então, são quase um mês de envolvimentos das festas da Páscoa. Mal termina a Páscoa, já começa a festa da colônia, porque para nós a história é muito presente. Quando o turista começou em Gramado, isso nos anos 70, 80, né? Os moradores disseram, não, o turista vai tirar o nosso sossego, queremos nossa paz. Mas quando viram que o turista trouxe din-din, mudou. Tanto que em Gramado, na Praça das Etnias, onde temos 3 casas, uma casa açoriana, uma casa italiana e uma casa alemã, tem a Casa do Colono, onde tem fornos onde se faz pão aberto. Lá nesse período agora é todos os dias, durante o ano é de sexta a segunda, onde famílias do interior de Gramado vêm assar os pães, cuca, que é aquele pão doce recheado com frutas, com chocolate e tudo, fazem o Apfelstrudel, eles assam ali, a nossa padaria aberta, né? E você compra o pãozinho de queijo, o pãozinho com linguiça, né? E faz a festa e ajuda que esse colono, que esse homem do campo, esse homem lá do interior, permaneça lá onde ele está e possivelmente, como muitos fazem, abrem suas propriedades para o turismo rural, que é muito grande no ecoturismo, né? No turismo de agroturismo, né? É muito intenso, tanto em Gramado quanto Canela. É muito forte isso. É importante que o colono fique na sua casa e não seja mais um morador da grande cidade. Da grande cidade, isso é verdade. Né? Muito interessante essa colocação. Muito passando bom. Isso, nós temos aí passando a festa das etnias, que temos, ou seja, a festa da colônia, que são 30 dias, 32 agroindústrias. Está aí o professor nos auxiliando. Começa o festival de inverno. Depois temos agosto, o festival de cinema. E paralelo a tudo isso, temos os congressos, seminários, simpósios, né? Que movimenta 280 hotéis, pousadas, hostel. Nós temos desde uma pequena hospedaria do Guia Sidney, a fazer o meu merchandise, até como nós temos também o Castelo St. Andrews, que é um hotel 6 estrelas. Então, nós temos para todas as pessoas. É um turismo de luxo, Gramado tem. Para todas as classes, né? Para todas as classes, todas as posses financeiras, né? Para quem quer ficar numa pousada, no Airbnb, hospedado num pequeno local, mas também para o grande hotel. Quer dizer, a parte de hotelaria é bem completa de opções. Olha o que o professor colocou, 42 mil camas de hotelaria. Sabe o que é isso? Nossa, é muita Tem que pôr gente dormir, né? E qual que é a população de Gramado? 35 mil. Então tem mais lugar para dormir do que moradores de Gramado. Do que moradores de Gramado. Que maravilha. Temos que movimentar essa economia. Por isso que Gramado, ela é uma grife, é um nome muito forte. Porque tem que consolidar esse emprego dessa multidão de pessoas. E hoje Gramado sofre muito com o êxodo de outras cidades, principalmente do norte e nordeste, que vem em busca de trabalho, de emprego na cidade. E tem que se adequar a essa colonização alemã e italiana, que é muito forte. Claro, que é muito forte. E como eu digo, para onde comprar em Gramado? É o que não falta, né? Olha, 17 mil cadeiras de restaurantes. São aproximadamente 146 restaurantes de Gramado e Canela. Então,
é boca para alimentar, é gente para cuidar, é gente para fazer, é gente para trabalhar, né? Então, por isso que eu digo. Vamos falar, já que o professor colocou aí a parte de gastronomia, vamos falar um pouquinho dessa gastronomia, porque viagem, além de atrativos turísticos, né, de lugares para conhecer, de história e tudo, mas as pessoas também vão em busca, e principalmente porque tem essa mescla, né, de colonização, então deve ter assim, uma culinária bastante rica e muito interessante. Você gostaria de colocar alguma coisa a respeito disso? Hoje a culinária de Gramado, ela é internacional. Temos praticamente desde a asiática, a africana, a europeia, mas a que predomina, eu sempre digo, Gramado você tem que vir e tem 3 cozinhas que você tem que conhecer. É a galeteria, né, que é típico dos nossos imigrantes italianos, que quando chegaram aqui em 1875, os alemães em 1824, nas terras rio-grandenses, e em Gramado chegaram em 1880, 1890, eles tinham que se alimentar do quê? Do que a natureza oferecia. Eram pessoas miseráveis que vieram, pessoas muito pobres. Então ela era na caça, comia um passarinho. Imagina, hoje vai caçar passarinho para comer? Então surgiu o galeto ao primo canto. Quando o galeto, que é o frango, ele despiu, dá o primeiro piado, eles matam ele. Então, por isso é um franguinho pequenininho. Então, as galeterias têm essa característica. Aí entra toda a parte de massas. Então, gastronomia italiana. A alemã, eu colocaria um pouco mais dentro do café colonial. O café colonial foi introduzido pelo senhor Jaime Praver, o mesmo que criou o chocolate, que introduziu o chocolate caseiro na cidade de Gramado. Ele trouxe essa delícia lá de Bariloche, né, em 1975. Mas ele era dentista. Então, quando ele atendia em Gramado, ele morava em Porto Alegre, ele ia a Gramado. E lá as pessoas o convidavam para tomar um café da tarde, essas coisas, né? E aquelas mesas fartas, né, de tudo. E aí tocou a ideia dele, vou vender isso. E criou o café colonial, que chega até, meu Deus, chega até 80, 90 variedades de comida. Nossa, que delícia! Então, de doces, salgados e tudo. E o outro que eu acho que é característico de Gramado, a outra gastronomia, é a Suíça, que é o fondue. Porque Gramado é uma cidade que você respira o amor. Tanto que nós temos a fonte do eterno amor. Então o fondue, por mais que você saia todo cheiroso depois, né? Mas ele te congrega, ele te aproxima, né? Então, fundir de queijo, carne, chocolate, aquela sequência. Então, vir a Gramado, café colonial, ir numa boa galeteria, comer uma boa massa, tomar uma sopa de capelete, ou até mesmo um fundi ou um café colonial, ou seja, tá dentro do esquema. Mas, como eu digo, tem todas as formas de comidas que você queira imaginar, desde um fruta lá minuta até de meu Deus, de um chefe internacional, né? E os custos variam. Tem, para falar de valores, tem refeições básicas, muito básicas, a partir de R$ 35 até R$ 800, né? Então depende do que você vai pedir. Nós temos um restaurante de caça, La Caceria, um espetáculo, faz parte do restaurante da Boa Lembrança, né? Então, poxa, são 146 restaurantes. Como diz o professor, Então, mais de 100 excelentes opções, né? E onde tem atração turística, tem uma boa rede hoteleira e uma grande variedade de restaurantes, é onde o turista quer, né? E Gramado é um local, assim, que eu vejo, que eu observo, que é muito visitado também por famílias, né? Porque serve tanto para os adultos quanto para as crianças. Você acha que é por causa desse encantamento das festas, do Natal Luz, ou por outras, é uma forma das pessoas viajarem em família? Bom, antes só como a Letícia coloca aqui, nós também temos grandes redes internacionais, como a Red Rock, o McDonald's, nós temos a Subway, ou seja, tem para quem quer. Mas sabe que Gramado, tudo, né? Gramado, a nível de Brasil, olhando, nosso turismo internacional não é muito grande, não. É uma parcela muito pequena. O turista internacional, ele vem para o Nordeste. Ele vem para o Nordeste porque ele quer praia, ele quer sol. Imagina a Europa, onde vai ter praias quentes como a nossa? Estados Unidos, né? Mas tem Miami, né? Então é mais Nordeste. Aqui é um turismo mais europeu. Então o europeu não vem para nós. Ele vem em busca de raízes. Nós temos
aquela história de turismo raiz, que lá na Itália, por exemplo, não cantam mais aquelas musiquinhas folclóricas que os avós e bisavós deles cantavam. Ah, Nós, tá. isso é o nosso sabão. Aqui nós, na colonização alemã nossa, nós somos mais germânicos do que os próprios alemães, muitas vezes, no jeito de se vestir, no jeito de se pronunciar, no jeito de dançar. Então, mas o que faz Gramado ser isso, essa procura, é esse lado europeu. É um pedacinho da Europa no Brasil, isso eu posso dizer Exatamente. claramente. Você entra em Gramado, parece que tu não estás no Brasil. Outro fator que também creio que muitas pessoas vêm buscar esse destino é a segurança. Então você está num lugar que não vai ter alguém te olhando, te vigiando, alguém que vai te afanar o teu celular, a tua carteira, você já se sente um pouco mais confortável Exato. visitar. Sim. Então, você anda em Gramado qualquer horário da noite. Eu brinco, a polícia funciona das 9 às 11, das 14 às 18. Policiamento noturno, fim de semana, não tem na rua. Mas tem câmeras de vigilância. São mais de 100 câmeras que olham a cidade. Então, isso te dá uma certa segurança. Claro. Estão cuidando de mim. O banheiro público da cidade, quando você fala de um banheiro público de uma praça, de um lugar do mundo, você tem até cara de nojo. Em Gramado tem copinhos de água que você vai tomar no bebedouro, dentro de um banheiro público, entende? Nossa, É o que o Luciano disse, o Luciano Pessim. Entrando em Gramado, tu está num grande parque de diversão. A prefeitura tem como obrigação cuidar, zelar pela infraestrutura. Mas os atrativos, eles pertencem a empresários. Então eles têm que oferecer o melhor para agradar a todos. Claro. E é esse perfil de pessoas que vêm. São famílias, pai, mãe, filhos, muitos em lua de mel, né? Muitos nubentes, isso vem muita gente, né? Ah, Eu que acho que tem muitos gramadenses que começam a ser feitos aqui e depois nascem em outras cidades, né? Então é muitos, desculpa a brincadeira, mas é Porque muitas... é um local assim que passa muito romantismo, né? Uma cidade bonita, com muitas flores, com uma atmosfera boa, com um clima O bom, Lago né? Tem um Negro, o clima muito Pedalinho. gostoso. Isso. Assim, vinho deve ser também maravilhoso, né? Deve ter ótimos vinhos. Nós temos uma boa carta. Eu sou apreciadora dos vinhos, então eu acho que eu ia assim, me encantar de conhecer essa parte das vinícolas. Seria um passeio que me interessaria muito de conhecer. E aqui, e também Gramado, chocolates, né? Gramado tem 3 grandes vinícolas, né? A vinícola Dom Jolimon, que é muito bonita, fica em Canela. A Ravanello, que fica em Gramado. E tem mais uma que fica em Gramado, que é o Massotti. Tem outras pequenas, né? Mas com grande produção mesmo, são essas 3. Tem da família Lazarete, tem outras, mas essas são as maiores, que tem uma estrutura, inclusive. Falando aí na estrutura, Gramado tem fatos que deixam as pessoas boquiaberta. Nós temos o único parque de neve indoor do continente americano. Nem aí na América tem. Um parque de neve, como lá de Dubai, como da Europa, onde você entra a menos 20 graus e você vai esquiar num parque fechado de neve. Nós temos também um parque de água termal em Gramado, o Aquamotion. Nós temos o Sky Glass, que é aquela passarela de vidro como tem no Grand Canyon. Nós temos isso em Canela. Então, eu digo, agora para o próximo ano nós vamos ter uma roda gigante como temos lá em Londres, vamos ter em Canela. Nossa, vamos ter em Canela o Museu da NASA, vai ter em Canela o Museu da NASA. Então, é tanta coisa que está surgindo, cada semana, cada mês. Temos cada aquele... ano se renova com as atrações, né, Sidney? Quer dizer, o deslocamento. você que trabalha com turismo, né, você vê que, assim, que nunca vai ficar na mesma coisa, né, no mesmo roteiro. Vai ter sempre algo novo. E já que você falou um pouquinho aí de quem visita Gramado, eu tenho uma curiosidade. Qual é o maior público de visitante brasileiro? É do Sudeste? É do Centro-Oeste? É do Nordeste? Porque eu vejo assim que vai gente, né, de várias partes do Brasil. Você tem assim uma margem de número assim, de turistas? Gente, ô painho. Se bobear, a gente fala nordestês aqui. Ou seja, eu posso dizer sem errar, 60% são nordestinos ou nortistas. Por isso é óbvio, eles não têm frio, eles não têm uma natureza como nós temos, eles têm uma natureza diferente da nossa. Nós não temos litoral, nossa água aqui é gelada. Aqui, o Gramado é um lugar lindo, adoro.
A água Tá vendo? do Mar Nosso é para gelar cerveja, é cor de chocolate. O Nordeste tem litoral, nós não. Então, eles vêm em busca de uma Europa brasileira. A região Isso. Sudeste e Centro-Oeste, elas estão entre ali os 20%, 20 e 25%. E Tá. uma pequena parcela é o Sul, porque é tudo igual aqui. Tu estás em Curitiba, por exemplo, ou está em Tá. Gramado, tu estás em alguma cidade do Vale Europeu, como é chamado em Santa Catarina, tu tem muita coisa parecida, tanto no relevo, como também na gastronomia, na arquitetura, porque são colonizações alemãs e italianas, essas do sul do Brasil. Mas, basicamente, a gente do norte do Brasil, do Nordeste, e olha uma boa gama de Minas Gerais, isso eu posso dizer. O mineirinho gosta de Gramado. Ai, que legal. Muito Só bom. uma Agora, curiosidade ainda, para colocar para as crianças, né? Tem turismo para criança? Tem. Nós temos um parque em Canela, que é a Terra Mágica Floribal. São 1.100 esculturas, como também o Parque dos Dinossauros. E agora, menos de 2 meses, dia 12 de outubro, foi inaugurado o Parque da Mônica. Maurício de Souza trouxe a Mônica para Gramado, né? Então gente, nós que temos lá onde as crianças legal. interagem com os personagens da Mônica. Eu sou contemporânea da Turma da Mônica, né? Eu li os gibis e tudo, né? Deve ser muito interessante. Eu digo, o que não tem em Gramado, né? É melhor seria perguntar o que não tem. E o que não tem, eles vão inventar. Vai ter aquário, vai ter um dos maiores aquários do Brasil em Gramado também. É o projeto para 2023. Ou seja, toda semana você dorme, você abre a internet, uau, vai ter isso também? Vai ter isso. Vai ter, inclusive, não é museu, mas um espaço do basquete, do NBA americano, vai ter em Gramado. Então, um acervo, né, do esporte do basquete. Vai ter em Gramado também para o próximo ano, né? Eu digo, E fala para mim uma coisa. Então, não existe, assim, durante os 12 meses do ano, não existe, assim, a baixa temporada, que em outras cidades do Brasil fica com poucos visitantes, poucos turistas. Gramado, isso aí vai assim, uma época é bem mais visitada, mas sempre tem público, né? Sempre tem turistas, é isso? Não existe uma exatamente. época assim. Talvez o mês mais, assim, né, tranquilo é fevereiro, como eu disse no início, né? Tá. Mas mesmo Como é uma assim, tem cidade. bastante coisa para ver, né, em Sim, fevereiro. sim. Como eu digo, aí tem toda a questão da uva, né? Que o pessoal também vem a Gramado, se hospeda em Gramado e passa um dia nessas partes de vinícolas. Mas, como eu digo, Mary, para você movimentar 42 mil leitos, cento e poucos mil cadeiras que tem que pôr gente para comer, então envolve o quê? Pessoas para É trabalhar, tu tem que verdade. criar, tem que inventar, tem que se reinventar, não pode ter baixa temporada, não pode ter momento sazonal. E o que leva a talvez criar um apelo para não ter essa sazonalidade, como eu disse, são os congressos, eventos, simpósios, seminários, Que que tem acontece. dias que tem semanas que tem 6, 7 congressos na cidade de 2, 3 mil pessoas, entende? Nossa, Eu, muita como guia gente. local, eu tenho que estar todos os dias assim. Qual que é o congresso? A gente vem pegar no aeroporto. Ah, é o congresso de medicina, é o congresso de direito, é o congresso disso, daquilo. Tu fica, meu Deus do céu, é da pediatria, é da odontologia. Tem que captar muita gente. Por isso, parabéns à região da Serra, Bento, Gonçalves, Gramado e Canela, que estão sempre buscando pessoas, buscando gente para É, conhecer a cidade e também trazendo eventos, né? É um grande calendário de eventos a cidade, dentro das datas comemorativas, sim, mas mais do que isso, trazer povo para se encantar. Encantar. Gramado precisa encantar, não é simplesmente vender chocolate, vender vinho, vender biscoito. É mais do que isso, tem que encantar as pessoas. E eu, sem dúvida, eu digo, elas saem neste encantamento. E eu nem sou filho de Gramado, tá? Eu sou filho de você Novo falou. Hamburgo, uma cidade que fica a 70 quilômetros de Gramado, capital do calçado feminino. Tem nada a ver com turismo, mas todos se encantam com Gramado. Tá, e você já está aí há muito tempo, né? Você está trabalhando com turismo há quase 25 anos? Eu comecei com turismo pedagógico, isso lá nos anos Tá. 90. Aham. Depois eu fui me capacitando, obviamente fui buscar credencial de guia, que eu acho que tem que ser. O bom profissional tem que estar credenciado. Mas era aquela história, era uma viagem aqui, uma viagem lá, eu tive uma vida religiosa. Eu fui religioso 25 anos da Igreja Católica, hoje eu sou católico anglicano, né?
Próximo ano Tá. eu estou me encaminhando para a ordenação sacerdotal, então, mas vou continuar com o turismo. E aí caí em Gramado em 2005, numa grande operadora, eu faço questão de dizer o nome aqui, que foi a Broker Turismo, que é um dos maiores receptivos da Serra Gaúcha, e ela me ensinou, né? Em 2010, a Catedral Viagens é uma outra grande operadora que eu faço questão de mencionar, me levou para o turismo internacional, para a Europa e para o Oriente Médio. A Andes Turismo me levou mais para a América Latina. Então foram grandes operadoras que acreditaram em mim. Fui professor do curso de guias de Gramado também, e hoje, modéstia à parte, eu posso dizer que a gente é uma referência do turismo local, tanto na informação como na consultoria. E o meu sonho no próximo ano é abrir uma pequena escola de capacitação de serviços para a hotelaria, para a gastronomia, para o transporte, capacitar para poder receber Capacitar as bem, pessoas. ou melhor, continuar a receber melhor, porque já receber bem já recebemos. Me falaram Que mais? também que as pessoas na cidade, né, os moradores das cidades, que são bastante receptivos. Quer dizer, existe realmente essa interação muito grande da, da pessoa que mora na cidade, né, dos moradores, com os turistas, assim, essa preocupação de receber bem, porque é uma cidade muito alegre, né? Tem muitos atrativos, é um local para você ir para se divertir, para conhecer a história, para desfrutar das coisas boas. Então, existe realmente essa interação? Primeiramente, Gramado é uma cidade diurna, tá? Se alguém vem para buscar baladas em Gramado, não é o lugar. A cidade Tá, dorme às 11h30, meia-noite e acorda às 6 horas, certo? tá. Quando você vê que seu produto, a tua cidade vive do turismo, 85% é turismo e 15% são serviços agregados ao turismo, tu tem que vestir bem a camisa de bem atender, tá? Já tive experiências de ver pessoas indo para um lugar, um turista bate nela, por favor, aonde fica o Hard Rock Café? A pessoa não vai dizer, ali a primeira direita, a primeira esquerda. Ela para o que está fazendo e acompanha a pessoa. Então Nossa, tem muito disso também, tá? cortesia, né? Assim, um momento cortês, de gentileza, de você realmente querer, porque é difícil, né? Tem lugares que as pessoas não estão preocupadas com isso. Então, Então existe tem essa. isso. Eu digo, nós vivemos disso, vivemos do turismo. Então, se você é acolhido bem, você volta sempre no lugar. É aquela história. Quem, eu digo, visitar Gramado, eu vou fazer uma coisa, falar negativamente agora, tá? Morar em Gramado e Canela não é bom. Gramado e Canela é bom para passear. Morar é problemático, porque as duas cidades não foram feitas para os moradores, foram feitas para os outros. Então, tu pensas que Entendi. numa folga eu vou no Lago Negro passear? Tu acha que numa folga minha eu vou numa Cascata do Caracol em Canela? Não. Você fica um pouco, ficar em casa. E trabalha-se muito aqui. As pessoas trabalham muito. Para você conseguir se manter numa cidade tão turística, aonde você paga valores de turista, você tem que ter duas jornadas muitas vezes, né? Então Entendo. trabalha-se muito. É uma ilusão, eu quero morar em Gramado. Morar, não. Passear sempre. E voltem sempre. Porque exige-se muito. Ou tu tem que trabalhar e entrar num ritmo da cidade, né? Porque senão você cai numa depressão. O grande fator nosso clima é lindo Entendi. para quem vem passear. Mas você que é dos Estados Unidos, aquelas semanas intensas de neblina, de chuva, leva a nostalgia, leva a depressão, leva, Sim. sabe? Então tu tem que estar com a cabeça em agito. Então por isso trabalha-se muito e quem mora aqui aproveita-se muito, né? Então passear sempre. Alguém, Como alguém aqui falou, olha, meu sonho é conhecer Gramado. Eu escutei essa expressão quando eu falei que ia ter a nossa live sobre Gramado, que você ia vir a falar. Muita gente falou, nossa, é o meu sonho é conhecer. Porque se tornou, como você falou no início, né, se tornou um dos lugares mais procurados, né, pelas pessoas por vários motivos, né? Eu lembro que assim quando começaram os primeiros festivais de cinema de Gramado era uma coisa que parava, né? Assim, a televisão, a gente queria ver quem ia ganhar o prêmio. Então, foi muito interessante ter escolhido a cidade para sediar esse encontro, né, do cinema.
Existe alguma justificativa para isso? Ou pelos atrativos que a cidade já tem, na maioria? Não. O Festival de Cinema começou nos escritórios da Ortopé Calçados, na década de 60. Gramado não Tá, era muita coisa nessa época. Gramado tinha o sim. quê? 6 anos de fundação, 5 anos, 54, 55 as primeiras eleições. Então foi nos escritórios da Ortopé, Rock Folks, ele vai trazendo a amostra de cinema. Coisas pequenas. E isso vai É. dando proporções ano após ano. Até que em 73 vamos fazer o festival. E foi a Ortopé a primeira empresa, como eu disse, a criar um comercial de Gramado. Era o Ferrugem, o personagem até. Aham. Então, o senhor Rogenfolks, Oscar Knorr com as Hortênsias, o Leopoldo Rosenfeld, os grandes mentores da cidade, começaram a influenciar essa cidade, tornando o quê? Ela vai ser uma cidade importante no futuro. Eles, há 40 anos atrás, já imaginavam que Gramado seria agora, entende? Então, foi muito, assim, não acreditar mesmo. O próprio Kikito, que é o cinema, o prêmio do cinema brasileiro, né, de Gramado, foi Elizabeth Rosenfeld, a que criou também os móveis de Gramado, que hoje é conhecidos mundialmente. Ela era marceneira, uma mulher, né? E creio que tem uma mulher, mas por uma época era bem diferente as coisas. E ela fez o Muito. Kikito, Deu a Alegria, o Deus do Bom Humor, que depois entrou como prêmio máximo do cinema de Gramado. Então as coisas foram devagarinho, mas esse boom mesmo, eu posso dizer, foi a partir dos anos 90, 95, com a administração do Pedro Bala, um prefeito, né? Pedro é o nome dele, Bala, porque ele dava bala para as pessoas, né? Pedro Bala. Ah, E das eu disse, eu vou guloseimas. fazer É. Gramado ficar na ponta do mundo. E ele fez. E ele conseguiu. Hoje, um dos grandes empreendimentos dele é o Parque Olivas de Gramado, onde se cultiva a oliva, onde já está se extraindo o óleo de azeite de oliva. Então, foram grandes visionários, grandes pessoas. Por outro lado, Canela, que no passado era uma cidade muito maior que Gramado. Ela tinha o jogo através do cassino, depois o cassino fecha, não tem mais o manejo ambiental, ou seja, ela vai para as ruínas. Gramado começa a crescer. E hoje, nós não podemos dizer que Canela hoje é o dormitório de Gramado. As duas estão muito próximas, tanto em investimento, em hotelaria, em gastronomia, elas estão por igual, mas o glamour com certeza é Gramado. Com É certeza é Gramado. Gramado. Gramado vendeu bem o produto. Conseguiram fazer um excelente marketing. E que tu põe a mão em Gramado, sai ouro, né? Não é Minas Gerais, mas sai, porque vem investimentos de milhões. Quando chegou o Snowland, o Parque da Neve, vão investir 100 milhões. A gente nem conhecia essas cifras. Depois vieram os bondinhos aéreos na Suíça, 35 milhões. Hoje são valentes, mais um. Nossa. Então, são essas cifras que vem em Gramado. A própria Borges de Medeiros tem aluguéis que variam de 12 até 100 mil reais os aluguéis. Então, olha o que é essa cidade. Olha a potência. Por isso que as pessoas têm o sonho de conhecê-la. Todos os jardins são cuidados. A decoração de Natal. Tu acha que alguém vai quebrar, vai estragar, vai danificar? Não. Todos os moradores se sentem pertencentes disso. E o turista que Ai, está que ali não vai lindo. estragar, não vai jogar um papel no chão. Não tem porquê. Fico até envergonhado disso. As casas quase não têm cercas, não têm muros. Porque as pessoas se sentem livres dentro da própria cidade. Não estou pintando uma Noruega no Brasil, não é isso. Mas, como eu digo, nós temos sentimento de pertença. A cidade veio construída com as pessoas, com os moradores. Não veio um prefeito criando as coisas. O prefeito precisou da população que acreditou nele e fizeram acontecer. Que maravilha, eu estou encantada. Cisne, vamos falar um pouquinho aqui para o pessoal com relação ao teu trabalho como guia. De que forma que você monta os roteiros? Assim, você falou que pode ser chegada aéreo, né, ou rodoviário. E aí, como que vocês fazem para montar esses roteiros? Assim, existe um roteiro específico para cada grupo nas empresas que você presta o seu serviço? Existe aquele tour de quanto tempo, mais ou menos assim, uma semana em Gramado, 4 dias, 5 dias? Eu tenho essa curiosidade também para saber.
Bom, normalmente tem as empresas receptivas em Gramado, e eu trabalho para algumas dessas, tá? Para Certo. uma dessas, que é a Broker Turismo. Mas tem pessoas que também vêm com um ônibus lá de Goiás, por exemplo, e aí Tá. contratam o nosso serviço. Então a gente coloca à disposição, ó, tem isso e isso para fazer. O que, que vocês querem? Querem um turismo mais cultural, mais gastronômico, etc e tal. Então a gente vai montando. Mas basicamente, quase boa parte vem já com os pacotes comprados ou vem com o transfer até de aeroporto, do transfer até Gramado, e lá eles vão usando. Gramado e Canela tem um sistema daqueles ônibus bus tour, tipo de Londres, que você entra e sobe e desce quantas vezes quiser. Ele para em 37 Ah, atrativos turísticos. E isso ajuda as certo. pessoas a fazer até mesmo seu próprio destino. Ou ela Eu contrata, gosto muito quando eu viajo, porque é uma forma de você descer, você conhecer não os tem pontos, gestão. então tem isso também facilita muito, né? Tem também o sistema de Uber, tem o sistema de. Então você Claro. vem, você contrata uma empresa, eu quero só uma van privativa. E aí com o guia. Então nós vamos pensar o que vamos fazer. Como eu digo, são 150 atrativos, né? Então, o que, que as pessoas Muita fazem normalmente? São coisa. 5 dias e 4 noites, normalmente. Sendo que a primeira e a Tá, segunda é o transfer. E normalmente ficam 3 noites. Duas em Gramado e Canela Nova Petrópolis e uma vai para Bento Gonçalves, na região dos vinhos. Então, isso é uma tá. coisa que também injetada nas operadoras, que as pessoas já veem, eu quero fazer isso. Mas Tá. muitas pessoas também vêm, não quero nada, eu quero ficar à toa. Eu quero contratar um carro, eu quero ficar por mim. Tem todas essas possibilidades. Eu trabalho como operadora, tá? Também trabalho mais fora de Gramado. Gramado eu trabalho mais agora nesse período de Natal Luz, porque eu tenho pousada, né? A hospedaria do Guia Sidney. Então eu Certo. também tenho esses meus compromissos. E tem muitos grupos que me ligam durante o ano, eu quero você como meu guia, 2 dias, 3 dias. Já foram turistas seus antes e que te E, procuram ou, novamente. E a sua ou pousada empresa. fica onde? Fica em Ela Gramado ou fica Canela? Fica em Canela, são 17 suítes que eu tenho, né? Mas Tá. fica em Canela, próximo, né? Onde vai ser agora o Museu da NASA e o Museu e a Roda Gigante, mas fica próximo do Mundo a Vapor. Mas eu trabalho muito no turismo internacional. Então, praticamente de março a novembro ou outubro, eu estou viajando fora. A minha especialização é turismo religioso. Então, Europa, né? Mais que é a minha paixão e recomendo, vão para Israel comigo, né? Eu amo Israel, para mim lá é o berço de todas as Eu civilizações, achei muito interessante você trabalhar com né? turismo religioso, levar as pessoas para conhecer esses lugares e assim fazerem todo esse reconhecimento, né, histórico, religioso. É muito interessante. E esse turista que E viaja com você, ele é de onde? É do Brasil todo? Se existe uma operadora que trabalha? eu trabalho para algumas operadoras do Brasil. Aí eles me Tá, contratam por serviço, né? Então são pessoas do Brasil inteiro. Por outro lado, eu levo muito turismo para dentro do Brasil também. Pessoas gaúchos para ir. Agora um amigo meu fala de Macapá, né? Levo para Macapá, que vale a pena, recomendo. Vai para Belém, vai para Amazonas, vai para o Rio de Janeiro. Aí tá a Beatriz, que é minha guia do coração, que faz o Rio Imperial como ninguém, que nos fez apaixonar por Dom Pedro II, né? Aí eu vou para Bonito, no Mato Grosso do Sul, ou seja, eu trabalho com tudo, né? Vou para cidades históricas de Minas, aonde entra a parte religiosa, porque a minha formação é teológica também. Eu sou formado em teologia, aí fiz especialização em teologia luterana, e agora, como eu vou ser reverendo anglicano, eu estou concluindo os estudos da teologia anglicana também, né? Então, mesclando isso com turismo tem tudo a ver, não é verdade? nossa, Porque que Europa legal, ou é Sidney. igreja ou é castelos. Então, não é verdade? Muito bom. Nossa, eu estou assim encantada com a sua informação de Gramado, feliz por você estar aqui com a gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem uma pergunta que me fizeram muito, mandaram muito direct para mim a respeito do período de frio em Gramado. Como é que é essa época assim, do inverno mais rigoroso? Assim? Tem neve mesmo? Como é que é essa época? Olha, o clima. Principalmente, desculpa, principalmente para as pessoas, né? Porque o Brasil tem muito isso. O Brasil é muito grande. Então, existem muitos lugares que não se conhece neve. Eu conheço muita gente que vem aqui
a procura de neve, assim, viajo, né, para cá procurando essa época de neve. Como é que é essa época aí dos passeios com relação a esse período de muito frio e de neve? Olha, neve só no Snowland. Tá, Lá tá você vai bom. garantir neve, tá? Neve, o que acontece? Gramado e a nossa região, nós fazemos parte do caminho da neve. São as Tá, frentes frias que vêm da Patagônia, né? Entram pelo nosso estado, pela Argentina, pelo Uruguai, e aí chegam nos pontos mais altos, e aí neva. Neva sim, mas normalmente é neve noturna ou chuva-neve. tá, Nevar faz tempo que não neva. Nevou ano passado 2 vezes, este ano nevou também, mas não dá para vocês, vai nevar 3 dias, isso não existe. tá, não Mas frio, existe. sim. Frio você pode esperar. Para curtir Frio o de frio, né? 6 Tomar graus um vinho, negativos. um É. chocolate, né? Então, todas essas coisas que o frio faz a gente desfrutar melhor, né? Frio você vai Deve ser começar a sentir maravilhoso. a partir do final de abril começa, né? As frentes frias. Mas a julho é frio. Não, julho esse ano fez um calor que ninguém merecia, tá? Por outro lado, Ah, tá. agosto fez calor, mas setembro fez frio. Novembro, agora na primeira semana de novembro, a gente achou que ia nevar. E nevou em Santa Catarina. Então o clima está muito complicado, né? Só que frio faz. Faz frio, faz uma média assim de 0 a 5 graus. Você vai pegar esse frio constante muitas vezes no inverno, né? A partir de, eu digo, outono até metade de abril, de outubro. Ano passado, o frio começou em março e foi até dezembro. A gente se chega de frio. Chega. E não era 2, 3 dias, eram semanas, eram 15 dias. Entende? E é Eu muito. E aí entendo. nós temos o frio com chuva. Isso também se torna uma coisa chata. Mas para passear, É. todo mundo adora coisa, até com chuva, né? Então, frio vai ter. Frio você pode. E um lugar que você pode pesquisar como vai ser o clima, e eles quase não erram, é o clima-tempo. A fonte clima-tempo, põe lá Gramado, eles acertam até a hora que vai começar a chover. Vai chover às 2 da tarde e começa a chover, Tá o horário tá? certinho. O horário certinho. Maravilha. É um instituto que, com certeza, acerta um 95, 98%. Mas neve é uma coisa que, olha, eu moro em Canela já há 17 anos e meio. Eu vi 3 ou 4 vezes a neve. Foi em 2013 que nevou a noite inteira. Depois foi 2, 3 anos atrás e agora, né? Então não é uma coisa que tu vai saber. Neve vai ter no Snowland. Lá você pode ver, com certeza. Ah, tá. Mas E com relação para a gente concluir aqui mais a informação para as pessoas que querem visitar ou que já foram e querem retornar. Essa parte de compras, né? Que eu li bastante que tem assim muitas opções de compras, né? Você tem desde calçados, roupas de frio, assim, as pessoas vão também para fazer compras, o brasileiro, ele compra o que souvenir, não essas precisa. coisas todas. O brasileiro compra o que não precisa. Ele gosta, ele é consumista, Verdade. né? E não adianta. E nós temos tudo, porque nós temos um grande polo de calçado feminino na nossa região, que é a região do Vale dos Sinos. Aí nós temos um polo de malhas, malhas em tricô, que é Nova Petrópolis e Farroupilha. Nós temos o polo de chocolate, nós temos o polo de vinho, nós temos o que tu possa imaginar, o que tu quer comprar em Gramado você vai encontrar. Temos até cristal, os cristais de Gramado. Eles fazem cristal na tua frente, como é feito em Murano, na Itália. Ai, Uma morando na loja Itália, nossa! uma loja que surgiu em 2002, né? Lá você vê fazer o Sim. cristal como é feito em Murano. Lá tem o som do cristal, o maestro toca músicas, né, com o som do Nossa, cristal. que legal! Então, lá tem o jantar às escuras agora. Então, ou seja, Gramado não tem o que você não queira levar. Todo mundo vai com uma caixinha. No aeroporto você vê caixinha de vinho, de chocolate, saquinhos de artesanato, de tudo. Gramado, ela sabe como receber bem, como oferecer bem e como vender bem o seu produto. Muito bom. Sidney, você gostaria de passar as suas redes sociais, fazer algum comentário, divulgar alguma viagem sua? Esse espaço aqui é seu, tá? Fica à vontade. Se você Eu quero quiser. te colocar no compromisso. Me chame de novo para a gente falar sobre Israel, tá? Eu sou apaixonado. Sim, então, já vou aqui anotar na minha agenda. Eu fico muito feliz, tá? Mas fala aí pro pessoal, assim, você pode falar o Como, nome das empresas, o como nome da também eu amo fazer pousada. Patagônia.
Como Patagônia Argentina e chilena, a gente acha que essas coisas de fiordes, essas coisas glaciares só tem na Europa, nos Estados Unidos. A Argentina tem coisa, me chama para falar da Argentina também. Bom, o meu site é www.guiasidney.com.br e de igreja, sydney.com.br. E aí, então, procure a gente, lá tem o Instagram, lá tem o Face, lá tem meu Zap. E como eu digo, o conhecimento não me pertence. Por mais que eu fui para uma academia, por mais que eu comprei um monte de livros, por mais que eu estudei, me dediquei. E eu digo, quando eu vim morar em Gramado, há 17 anos e meio, em Canela, né? Eu não sabia nem o que era a Igreja Catedral de Pedra. Eu fui estudei muito. E hoje eu posso dizer que somos guias de referência. Então, e o conhecimento não me pertence. Por mais que eu perdi ou ganhei horas de estudo, eu quero colocar isso a todos que precisarem de informação. Pode me procurar, pede dicas, né? A informação não custa, pelo contrário, me enaltece e me enriquece. Então, guiasidney.com.br, e se alguém do Brasil está nos ouvindo, vem comigo para Israel, Tem agora em muita maio. gente do Brasil, tem sim. Olha, eu vou colocar todas as informações, tá, para você. Depois dessa live, ela vai ficar lá no meu canal do YouTube, eu continuo divulgando. E eu quero, assim, agradecer imensamente. É claro que você vai voltar aqui para conversar com a gente sobre outros roteiros. Parabéns pelo teu trabalho. No começo da live, alguém colocou assim, o Sidney é uma enciclopédia. Falando de Gramado e de Canela, ele sabe tudo. Eu vou falar uma coisa para você, eu estou muito feliz e muito orgulhosa de ter trazido você aqui essa noite para conversar com a gente, tá, Sidney? Você fez aniversário essa semana? Sim, fiz 50 anos agora. Você fez dia 5 de aniversário dezembro. essa semana, né? Eu vi lá os Foi meu cumprimentos presente lá. essa live. Olha, parabéns para você, tá? Eu espero que você tenha tido um bom dia de aniversário, uma boa comemoração, porque nem sempre aquela grande comemoração é que a gente sempre quer. Às vezes, no dia do Eu passei aniversário da trabalhando. gente, você passou trabalhando, né? Tanto que eu quero dizer assim, ó, se alguém quiser entrar no meu YouTube, é Guia Sidney Guia de Turismo, lá eu fiz, fiz na pandemia, 16 vídeos sobre Israel, peregrinando pela Terra Santa na Semana Santa. Então, são dicas e informações interessantes. Olha, para concluir, então, muito obrigado. Que o sol quente da manhã venha amor em nosso rosto e aumente nosso sorriso. Se virem chuvas que sejam de prosperidade, que um vento forte, suave como uma brisa, alivie nosso cansaço e que estejamos na mão de Deus, principalmente nesse período de advento, que é o tempo de espera. Boas festas, Feliz Natal a todos. Feliz e beijo Natal. do coração. Tudo de bom. Olha, eu estou aqui à disposição aqui em Atlanta, tá? Aqui você tem uma amiga cearense aqui na cidade de Atlanta. Pessoal, boa noite para todo mundo. Boa noite para todas as pessoas que estiveram aqui presentes comigo e com o Sidney. E eu gostaria imensamente de que vocês acompanhassem aí, que depois eu vou avisar sobre a live lá no YouTube. A gente vai assistir tudo com a edição. Obrigada, tá? Você é sensacional. Estou muito feliz. Até a próxima. Uma boa noite para você. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, amigo. Obrigada.